Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós faremos o seguinte. Eu vou adiantar um pouco a matéria nessa primeira parte da aula. Na segunda parte, eu vou passar o link da atividade para vocês, da atividade parcial, e vou acompanhá-los até o final da aula. Mas o prazo vai continuar. Eu vou deixar um prazo até amanhã, às 18h30. Então, vocês podem fazer a atividade com muita calma. Então, repito, na primeira parte da aula. Na primeira parte da aula, eu avanço com a matéria e na segunda parte libero o link, vocês começam a atividade e qualquer dúvida em relação à interpretação de uma questão, eu vou acompanhá-los até às 22 horas, que é o nosso horário de aula. Ficou claro? Sim. Ficou assim, Carlos. Sim, ficou claro. Então, não há motivo algum para ninguém ficar ansioso, para ficar com algum receio, porque o prazo é completamente acessível e ajustável às condições da atividade. Ninguém terá nenhuma dificuldade. Pois bem, o tema de hoje da aula, e que eu gostaria que vocês anotassem aí, é um tema envolvendo os direitos humanos, que foi trazido à tona dentro de uma perspectiva revolucionária na Declaração de Independência americana e na Revolução Francesa. Então, o tema de hoje, de direitos humanos, é o direito à felicidade. É uma reflexão sobre direito à felicidade, que, aliás, é tema muito mais do que TCC. Um direito à felicidade comporta tranquilamente uma dissertação em mestrado, bem como uma tese em doutorado. Direito à felicidade. Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar sobre ele, na medida em que a felicidade ela é uma reflexão da filosofia do direito, e tendo em vista dela ter sido mencionada na perspectiva revolucionária americana e francesa, essas paradas que eu dou aqui de vez em quando é para receber os colegas, ok? Mas essa discussão do direito à felicidade, ela é pouco discutida, muito pouco discutida no mundo contemporâneo. E a questão é, talvez seja pela escassez, há uma escassez, de felicidade
no mundo contemporâneo? Vamos refletir. Uma coisa é certa, meus caros, desde Sócrates, Platão e até mesmo Aristóteles, a felicidade está ligada a um outro ramo da filosofia, que é a política. Nós já explicamos aqui a questão da política. Falamos de política no nosso curso de policiologia, da polis, administrar a polis, e estabelecer critérios dentro da polis para o bem comum ali dentro. Então vejam vocês que paradoxo. A felicidade está ligada à política. Mas como assim? Porque a felicidade impõe um livre agir dentro da coletividade. Então vejam como política e polícia, que é o ajuste dentro da sociedade. Então todos os dois termos, polícia e política, estão sendo usados hoje fora do contexto grego, porque a polis, meus caros, é o lugar para se fazer emergir a felicidade de todos. E quando estão todos ajustados dentro da polis, esse que é o sentimento de polícia. Polícia é um sentimento de lugar, de ajuste dentro da polis. Quando se busca movimentar esses posicionamentos, é que nós estamos diante da política. E a política vai mexer na estrutura de uma polícia, ou seja, na estrutura de um posicionamento dos indivíduos, apenas para melhorar a felicidade deles. Então vejam vocês como a carência da palavra, pesa em nós. Reflitam sobre isso. A carência das palavras é usar indevidamente o termo polícia. Quando eu falo em polícia, o que pensamos hoje? Em violência, na força repressiva do Estado, atuando negativamente contra os vulneráveis. E quando eu falo em política, tanto pior, imagino ali um antro de corrupção. Mas, na realidade, polícia e política que estão ligados à polis, que é o lugar onde se reúne a sociedade, está ligados a um conceito de felicidade. O homem sozinho, o homem isolado, não é um homem feliz, nem infeliz. O sentimento de felicidade só se extrai de dentro da polis, da coletividade. Portanto, essa é uma questão que nós temos que discutir hoje, porque quando se fala no direito à felicidade,
Eu estou falando de mecanismos do Estado, nessa política de felicidade, de não interferir no comportamento das pessoas a ponto de fazê-las tristes. Isso é metafísico demais? Não. Existem condutas em que o indivíduo deve se ater a elas no seu relacionamento com a própria sociedade. É nisso que se ajustam, no espaço da polis, a instância estática de polícia e a instância dinâmica da política. É nessa movimentação. Então, o ser humano hoje praticamente esqueceu o que é sociedade, porque ele está numa relação de paternidade com o Estado. Reflitam sobre isso, como o Estado tomou o lugar da sociedade. E a sociedade como sendo a potencialização do indivíduo impede o alargamento do sentimento de felicidade, que só pode ser conseguido dentro da sociedade. Ou seja, tanto mais uma interferência do Estado no jeito das pessoas agirem, tanto mais um sentimento de infelicidade. Então, nós vamos tentar explicar isso na aula, esse direito à felicidade, como ele deveria se projetar dentro da sociedade a partir de uma não ação do Estado. Como o Estado deveria impedir ou evitar atitudes que causassem ou que possam causar infelicidade nos cidadãos. Deixe-me mostrar algo para vocês. Ver se estão conseguindo ver essa gravura aí? Sim. Muito bem. Essa gravura, meus caros, ela é um quadro de um pintor chamado René Magritte. René Magritte. Esse quadro chama-se O Filho do Homem. O Filho do Homem. O que em tese, isso aqui é? Que nós podemos... Isso aqui é um Adão moderno, tendo diante dele escancarado o fruto proibido. Vejam que o fruto proibido toma desse Adão moderno a sua identidade. Então, a partir desse quadro, eu já noto que o homem, a partir de um sentimento de influência religiosa, já nasce com a semente da infelicidade. A ideia de culpa original se constitui numa semente de infelicidade plantada no inconsciente do ser humano, porque ele foi destituído do seu livre gozar da vida por conta do maldito fruto proibido. Então, quando Estado e religião impõem ao indivíduo
condutas, impondo a ele procedimentos religiosos, impondo a ele procedimentos éticos que ele, o homem, deveria escolher ele mesmo, estamos diante de um Estado impedindo o direito à felicidade. Se esse Adão moderno aqui quiser, eventualmente, se unir a outro homem numa relação homoafetiva, por que o Estado vai interferir nisto? Porque essa religião vai interferir nisto. Essa é a questão, meus caros. São esses tipos de comportamento cerceados, às vezes pelo Estado, às vezes pela religião, ou pelos dois juntos, é que vão retirando do homem o seu direito à felicidade. Significa, então, que o homem tem que ser um ser pensante e, a partir do seu próprio pensamento, isso aqui é uma escultura de Rodin. Rodin, chama-se O Pensador. Então, o próprio homem tem que pensar em suas condutas, desenvolver condutas tais que sejam benéficas para ele, mas que, ao mesmo tempo, elas possam ser pensadas dentro da sociedade. Então, exercer a felicidade é exercer o humano dentro da sociedade. O ser humano, ele não pode ser uma marionete, um títere, que é colocado em posições, em atitudes determinadas pelo Estado ou pela religião. Isso coloca um homem num estado de infelicidade. Posso prosseguir ou alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Ao meu ver... Pois não. Posso fazer uma colocação. A felicidade é muito ligado à questão da segurança, confiança. Uma sociedade que transmite segurança, você transita tranquilo, ou seja, você vai ter menos preocupações. A mesma forma vem do governo, da polícia, o que o nosso Estado não fornece para nós, segurança. Então, fica tudo mais complicado. Ao meu ver, é esse meu ponto de vista no momento, até o momento. Faz sentido a tua fala, não obstante nós atentarmos para a questão de segurança ser um fator objetivo e a felicidade ser um fator subjetivo. Há casos de indivíduos inseridos num contexto de extrema segurança e, ainda assim, dotados subjetivamente de infelicidade. Uma pessoa pode estar dentro de um mosteiro, portanto, numa situação de extremada segurança, e ali dentro, carregar dentro dele o sentimento de infelicidade. Então, a felicidade, ela é tanto mais uma questão subjetiva e que se transborda e que se espalha na relação livre com a sociedade. É claro que a segurança vem depois. Então, o indivíduo, ele tem que ser livre, vejam,
Ele tem que ser o humano. Ele é um humano. Ele foi criado para ser o humano. E não criado para ser um títere, um boneco. Portanto, qualquer um pode pensar. Independentemente da pessoa, todos os seres devem pensar, refletir na vida e buscar quais os mecanismos na vida ele pode conseguir em busca da felicidade. Se ele se deixar firmar-se como um títere, como um boneco, seguramente essas palavras vão cair em desuso. E é isso que eu falei no início do curso de hoje. A carência da palavra, o sentimento de orfandade que a palavra nos dá, a falta de reflexão sobre a felicidade. Quando se fala em felicidade, parece que uma centelha, um gatilho, é acionado em nós, dando a entender que não devemos pensar nisso, que não teríamos, em tese, um direito à felicidade. Tenho certeza que muitos aqui, ao passarem por raros momentos de extremada felicidade, um sentimento poucas vezes experimentado na vida, no meio daquele sentimento, algo dentro do indivíduo começa a incriminar-lhe, a chamar-lhe atenção, como que uma voz dizendo: você está sendo feliz em demasia. Por quê? Não seja, contenha-se. Que negócio é esse? Então, esse inconsciente regulador do sentimento de felicidade está embutido, inserido em nós, e só pode ser retirado mediante o livre pensar do indivíduo. Ele pensar por si mesmo, e não como uma marionete. Portanto, quando essas pessoas chegam ao Brasil, só para discutirmos isso, não são elas titulares do sentimento de felicidade. Quem são essas pessoas para falar para essas o que é felicidade? Quem são essas pessoas para determinar a estas o que elas devem fazer para serem felizes? E quem são essas pessoas para trazer para essas um livro falando de uma pessoa que eles nunca ouviram falar, mas que a pessoa que está no livro destes aqui vai salvar-lhes? Com que direito essas pessoas fazem isso? É claro que com o objetivo de fazer isto. Evidentemente que o tal direito à felicidade que essas pessoas vieram trazer, a libertação, resultou nisto: escravidão e venda. E ainda assim, pode-se ouvir aqui alguma fala de que, mesmo nessa situação de venda degradante, eles acham que eles estão mais felizes, porque estão indo em direção à civilização. Esta é a felicidade que eles trouxeram. Esta é a libertação. E que estava dentro dos livros que eles carregaram. As palavras da salvação resultou nisto aqui.
e nisto. Todos aqui agora serão felizes, porque encontraram a verdade. Eles vão descobrir a verdade, e a verdade certamente vai libertá-los. E claro que esses brancos são os donos da liberdade. Isso aqui é uma metáfora do Estado, querendo trazer a felicidade às pessoas e impedindo que elas sejam o que são, no livre pensar, para se construírem como seres felizes. Portanto, meus caros, a felicidade ela está ligada à dignidade. E eu já falei sobre o que é dignidade aqui, tem a aula. Mas o homem, no reconhecimento, na compreensão da sua dignidade, ele se torna feliz, porque ele produz a sua arte. A verdadeira arte do humano está nas suas ações. Então, ele se torna feliz pelas suas ações. Parece que eu estou falando do quadro, do que está dentro dele. Mas eu estou falando não só do quadro, do que está dentro dele, dessa visão de amorosidade, de acolhimento. Esse é um momento de felicidade, é um momento de acolhimento. Então, a felicidade, ela está ligada à dignidade, que está ligada ao primeiro fundamento da dignidade, que é a dignidade em relação ao corpo. O corpo livre é a primeira estrutura da felicidade. Tanto que é o primeiro aprisionamento. Aprisiona o corpo e depois aprisiona a conduta do corpo. Então, o Estado, hoje, pode não acorrentar pessoas com correntes de ferro, mas ele pode acorrentar pessoas com correntes morais, interferindo nos comportamentos. Esse quadro foi pintado por Klimt. Então, vejam vocês como funciona. Além dele reproduzir um sentimento de felicidade, há que se levar em conta também que a obra é valorizada, mas o pintor, o autor também é. Se esse quadro fosse pintado por um outro desconhecido, haveria uma diferenciação de valores. Ou seja, o que eu quero dizer é que vale a obra pelo autor. Quando se separa a obra do autor, cria-se um sentimento de distância chamado alienação. Ou seja, o homem hoje está afastado da sua obra. O trabalhador, ele não tem uma ligação direta com os quadros que ele produz hoje o tempo todo, com os nossos quadros. Nós estamos alijados, alienados, afastados das nossas obras. Então, quando as nossas obras são afastadas, elas caem no âmbito do fetichismo e da mercadoria. Ou seja, não obstante isso esteja caminhado assim para o lado do Capital de Karl Marx, o que eu quero dizer é que o ser humano só é pelas suas ações. Nós não podemos tirar as ações do ser humano, senão ele se torna infeliz. Esse quadro mostra a felicidade porque ele está ligado ao autor dele, que é Klimt. E essa obra também demonstra a felicidade. É um momento de felicidade.
E ela está ligada ao seu autor, que é Rodin, mais uma vez. Então, somente uma pessoa em estado de felicidade reproduz felicidade. Vejam o detalhe da obra, o posicionamento. A mão como recai com delicadeza, ou seja, é um momento de felicidade que foi trazido para cá a partir de um espírito que conhece a felicidade. O homem que carrega o espírito da felicidade, ele reproduz felicidade nas suas condutas. A ausência de felicidade no espírito das pessoas reproduz brutalidade. E não estamos tendo hoje na sociedade um debate da felicidade, porque as pessoas estão afastadas das suas ações, porque elas são marionetes de si mesmas. O ser humano, ele não é hoje o soberano de si mesmo. O ser humano é hoje escravo de si mesmo e, portanto, ele é um transportador invariável da felicidade. Daí a obra da infelicidade se reproduzir em violência, ignorância e menosprezo. A felicidade, portanto, meus caros, ela tem rosto, que é o titular da ação humana. A felicidade, ela é inerente ao ser humano. O ser humano existe por conta da felicidade. E as ações, sejam de religiões, sejam do Estado, interferindo na felicidade das pessoas, geram pessoas abrutalhadas. Uma situação em que a felicidade foi discutida amplamente foi no STF em relação à possibilidade conjugal das relações homoafetivas. Vocês estão lembrados disso. Então vejam, meus caros, como a ação do Estado interfere nessas pessoas, impedindo-as da felicidade. A ponto da questão chegar ao STF. E lá no STF, a Corte reconhece que isso é um tema ligado ao direito à felicidade. As pessoas ficam com quem quiser, escolhem a religião que quiserem, elas têm os procedimentos que quiserem, desde que aquele procedimento não agrida a sociedade. E a sociedade, tenho certeza, e vocês sabem disso, é livre, ela mesma, entendam isso, é a sociedade que decide, e não o Estado. Daí a perigosidade, a palavra é essa, a perigosidade de religião se unir ao Estado, porque se unem dois instrumentos de subtração da felicidade das pessoas. O mecanismo de subtração se torna, portanto, potencializado. Essa ingerência das ações. As pessoas andam, se juntam, moram com quem achar que devem fazer. As pessoas endeusam os deuses que escolherem. Qualquer um tem o direito de olhar para a lua e escolhê-la como sua deusa. Isso é problema dela. Não tem ninguém, não tem nenhum livro que se diga sagrado que vai interferir nisso. Não tem nenhum livro que se diga sagrado que venha trazer dor para as pessoas. Qualquer livro que se diz sagrado e vem trazer dor para as
pessoas, muito menos do que um livro ligado a qualquer divindade, é um livro ligado ao demoníaco e ao diabólico. Porque o simbólico une e o diabólico divide. Então, o direito à felicidade, meus caros, se constitui, basicamente, na não interferência do Estado nas opções morais das pessoas. É deixar que a sociedade, e nisso nós temos que saber separar Estado de sociedade, é deixar que a própria sociedade produza os seus mecanismos de felicidade. E ela só faz isso com indivíduos livres em seus pensamentos. Diante dessa pequena introdução ao debate, ao direito à felicidade, eu pergunto se alguém quer fazer uma reflexão, se alguém quer falar alguma coisa, por favor, fique livre. Ninguém? Complexo, professor, muito complexo. Toda hora que eu falo, vocês chamam de complexo. Mas, de qualquer forma, alguém quer fazer uma reflexão? Reflitam, então, meus caros, como o aparato de reproduzir infelicidade está em plena atividade. Quanto mais o indivíduo é subtraído do seu livre pensar, tanto mais ele se aliena da sociedade. Um punhado de gente num espaço não quer dizer sociedade. Uma aglomeração não é uma sociedade. Então, uma sociedade, ela é um corpo que divide sentimentos, emoções, paixões, preocupações, e ela vive, ela respira. Eu não sei se a nossa sociedade respira e vive livremente com a pressão que é esse aparelho de controle social chamado Estado, com a proporção que ele tomou. Então, se vocês assumirem a pose do pensador de Rodin, começa a pensar: o que é felicidade? Em qual momento você já pensou sobre isso? E quais os mecanismos de felicidade, com quais mecanismos sobre a felicidade você pode contar? Com quem você divide, com quem você troca, com quem você multiplica a felicidade? Quem é o multiplicador dos teus prazeres e alegrias? Quem são os retentores e os divisores das nossas dores? Essa é a questão, meus caros. Quem quer falar? Calixto. Calixto, o senhor me ouve? Pois não? Tudo bem? Boa noite. Sobre a felicidade, eu entendo que ela seja, para mim, assim, uma motivação, né? Um estado de potência do ser. Quando você está feliz, tem sentimento de felicidade, você consegue fazer as coisas melhores e, bom, por aí vai. Eu acho que
sobre o que o senhor falou do Estado e a religião subtrair, né, a felicidade da sociedade e do homem por consequência, é difícil a gente pensar, porque o que é felicidade hoje em dia? Porque se você perguntar, por exemplo, para um pai de família que recebe aí um salário mínimo e meio, por exemplo, o que é felicidade, ele vai dizer talvez que seja manter a sua casa, que seja, né, estar ali com a sua família. E, igual você falou no começo, felicidade é subjetiva. Então, como falar que isso não é felicidade, porque torna ele feliz, só que é como se tivesse ali um círculo, né, que prendesse ele dentro daquela esfera, onde a felicidade é se manter vivo, né, existir com dignidade. Eu penso, sim, uma reflexão nesse sentido. Foi uma reflexão importante, porque traz à tona, assim como o colega que o antecedeu, traz a diversidade do pensamento do que vem a ser felicidade. Portanto, nós estamos distantes do conceito da felicidade. E, às vezes, estamos tão distantes desse conceito que ele é adulterado pelas nossas carências. Então, a supressão das nossas carências, sejam elas quaisquer que sejam, elas fazem com que pensemos agora em felicidade. Mas a felicidade transcende isso aí. Porque dentro da felicidade, as pessoas às vezes vivem até na pobreza, por opção, fazem votos. Então, a felicidade, ela transcende, ela é um conceito puro. Primeiro eu chego nessa dimensão da felicidade. E como eu chego nessa dimensão? No meu livre pensar e agir dentro da sociedade. Aí eu descubro o que é felicidade. A partir do momento que eu descubro o que é felicidade, eu dou destino a ela. Mas quando eu vou adotar felicidade como sendo a supressão das minhas carências, seguramente nós vamos nos tornarmos alvos fáceis dos reguladores da felicidade, que são reguladores que dão às pessoas 200, 300 reais por mês. E aí tem gente que se sente feliz com isso. Mas isso não é felicidade. A felicidade transcende, ela é um livre pensar. Ela é quase o gozo do espírito a partir de uma relação social livre. É por isso que nós temos pouca literatura, pouca reflexão, ou quase nenhuma, sobre a felicidade. Porque ela foi suprimida lentamente pelos mecanismos de controle social que iludem as pessoas, entregando-as falsos sentimentos de felicidade. William. Boa noite, Calixto. Boa noite. Primeira coisa, tem aluno querendo entrar, tá? Na sala. Outro fato é que hoje a felicidade, o direito à felicidade está ligado no que a gente tem, no consumismo. Então, você consumiu, você comprou, você adquiriu um bem, um produto, seja o que for, você é feliz, né? Então, não sei se é essa era que a gente está vivenciando, esse mundo moderno, mas perdeu um pouco, o que você falou, a gente perdeu um pouco das origens e está voltado agora porque a gente tem. Você é o que você tem. Uma reflexão. Obrigado. Tua reflexão foi pontual e muito importante.
Eu nem queria trazer... Aliás, eu queria ouvi-los e vocês acabaram trazendo. Vocês viram que quase todas as vezes em que os colegas se manifestaram pelo sentimento de felicidade, ele esteve ligado à satisfação de carências. E o colega agora completa isso com a satisfação pelo consumo. Essa é a prática. Então, seguramente, meus caros, e vocês estão concluindo isso livremente, fico até feliz, feliz, vocês estão concluindo livremente que o atual sistema nos coloca num pensamento de felicidade tão pequeno que a nossa felicidade está ligada à aquisição de uma mercadoria. É isso que se chama feitiço. Eu entendo que a felicidade que é minha não é mais minha, ela está não mais dentro de mim, ela está no objeto. E aí o meu desejo se expande a tal ponto que eu preciso ter aquele objeto. E quando eu tenho, eu vejo que ele não traz a felicidade, porque a felicidade não está nele. Aí eu vou pedir outro objeto. O desejo acaba sendo maior do que o próprio objeto do desejo. E é por isso que o nosso desejo é sempre virgem. Uma vez que ele é deflorado, ele deixa de existir. E vem outro, e sempre outro. Esse é o capitalismo. Então, nós estamos tendo pouca ou quase nenhuma reflexão sobre felicidade, porque o Estado que aí está direcionou a ideia de felicidade para o consumismo. E na medida em que poucos são capazes do total consumo, carregam a infelicidade. E ficam erigindo grandes oráculos para os deuses da mercadoria. Pois não, Ayane? Ayane? Não estamos te ouvindo. Ayane? Ayane? Está com o microfone ligado, Ayane? Alguém está ouvindo a Ayane aí? Eu não estou ouvindo. Não, estou não. Não. Ayane, dá uma conferida no teu microfone aí. Enquanto você confere, eu vou dar a palavra a Irene. Irene, pode falar. Professor, eu acho assim que a felicidade, né, assim, na verdade, sobre a felicidade que eu vou falar, o ser humano, ele anda tão preocupado no seu dia a dia, que eu acho que é tantas tarefas, tantas coisas, tantos desejos assim, materiais, né, para serem realizados, que o ser humano ele não tem nem tempo de olhar para dentro dele mesmo para descobrir o que é felicidade para ele, né? Porque muitas das vezes eles estão vivendo a felicidade de outros, eles estão preocupados com a felicidade dos outros, fazer os outros felizes, né? E ele mesmo, ele mantém a vontade dele ali oprimida, né? Ele nem sabe mais o que é a felicidade para ele, o que poderia trazer uma felicidade para ele, né? Fica até confuso, ele se perde lá na mente dele, porque não tem nem tempo também de pensar, né? Se for falar a verdade, a pessoa nem tem tempo de olhar para si mesmo, para ver o que realmente o faz feliz. Ele preocupa mais com os outros, fazer os outros felizes. Eu penso assim. Sim, e nesse contexto a grande preocupação é não termos noção dos mecanismos que tiram de nós o livre pensar sobre a felicidade.
A felicidade não é um conceito que nós tenhamos capacidade de construir sozinhos. Tem sempre alguém falando o que é a felicidade para nós. Seja feliz mediante isso ou aquilo. Nós não pensamos. Nós não somos seres pensantes sobre felicidade. Nós não temos direito à felicidade. Porque um direito à felicidade consiste em não interferir o nosso pensamento sobre a felicidade. E nós estamos constantemente sofrendo a interferência, a negação dela. Só de alguém falar o que é ser felicidade. Procure isso para ser feliz, ou leia aquilo, é aquilo, já está sendo suprimido o direito de felicidade. Deixa eu ver aqui. Vou dar a palavra ao Maicon e depois dou a palavra ao Jean Carlos. Maicon, pode falar. Boa noite. Esse assunto pode ser bastante lembrado com o filósofo Epicuro. Na época que eu estudei ele faz uma reflexão de que a felicidade é um controle dos nossos medos e desejos. Ô Maicon, na hora que você falou o filósofo, deu uma cortada aí. Repita o filósofo, qual é? Filósofo Epicuro. Isso aí. Entendeu agora? Sim. É que, no caso, aí faz uma referência do que é a felicidade, né? Ele explica que é a base de controlar os medos e os desejos, né? De uma forma equilibrada. E que a gente não coloque os princípios carnais nem materiais em primórdios, né? Que a gente não se deva levar primeiramente por eles, e sim pela natureza, pela reflexão filosófica. E uma das 3 coisas, se eu não me engano, né? Eu não lembro muito certo. Ele colocou sobre a felicidade é que você precisa de ter uma certa liberdade, a amizade, né? Que envolve o que a gente está falando, da polis, né? Da cidade, tudo mais. E o outro eu vou ficar devendo, que eu não lembro. Mas é basicamente isso, entendeu? Sim. De fato, todo o conceito de felicidade que a gente busca na sua origem, ele está ligado ao espaço da polis. Não é? Essa é uma questão importante. Vamos ouvir o Jean Carlos, por favor. Olá, Carlos, tudo bem? Bem. Puxando um gancho aí do que a Irene falou, eu vi uma palestra do Cortella, que eu lembro ele falando que a felicidade é algo passageiro, é algo que vem, que vai, que o ser humano ele tem que acostumar com o outro lado da moeda também, a tristeza. Que sendo assim, ele tem um amadurecimento maior sobre o que é a felicidade. Então é esse ponto aí que eu queria colocar. É um ponto que abre uma discussão, outra discussão, não é mesmo? Mas deixe-me ouvir a Irene, quer falar mais uma vez. Irene, pode falar. O professor, eu não levantei a mão, não, pode ser engano. Deve ser engano. Tá. Mike, quer falar? Tem mais alguém querendo falar? Helder, quer falar? Boa noite, Carlos. Boa noite. Ligando aqui um pouco às outras aulas que nós tivemos, nós falamos muito sobre, não me lembro agora até qual aula que nós demos mais ênfase, só falou muito sobre o nosso amadurecimento espiritual. Voltando com a figura da imagem apresentada do pensador, né? A nossa felicidade ela está diretamente ligada à nossa elevação espiritual, nosso amadurecimento espiritual, nosso busca do eu, da transcendência de si próprio, né? Buscando um aperfeiçoamento, a melhora do nosso espírito, de estar ligado mais ao sobrenatural, vamos dizer assim, usar essa palavra, não seria bem sobrenatural, ao espiritual, ao que traz para nós a realização, né? Aquilo que vai nos trazer uma realização
de forma, não somente pensando em nós, mas a felicidade que está em nós, de forma que ela também contagie as pessoas que estão à nossa volta, que ela também atinja as pessoas que estão à nossa volta. Queria deixar só esse pensamento. Uma fala importante, então veja, meu caro, que parece que estamos numa situação tal hoje em que devemos nos voltar para o Estado, elevarmos as nossas mãos e vozes e pedir a Ele, nos deixe pensar, pelo amor de Deus, por favor, nos deixe pensar, nos deixe entrarmos na nossa caverna, nos deixe entrar, nos deixe nós mesmos nos resgatarmos lá de dentro. Por favor, não pense por mim. Parece que assim, a oração hoje é essa, porque estamos produzindo gerações e gerações de seres não pensantes. É grave isso. E tanto menos possibilidade de pensar, tantos outros pensarão por nós. E aí nos tornaremos escravos de nós mesmos. Quem ia falar? Eu vi uma mão aqui, quem é? Alguém? Mais ninguém? Ô, Calixto, só te interrompendo. É Marlon Bruno, tô pedindo pro senhor aceitar ele. Tem ninguém aqui. Tinha todos. Deixa eu ver. Sim, obrigado. Não entrou. Marlon já entrou. Então, pessoal, quando fazendo então essa breve reflexão, que ela poderia se estender, não é? Eu quero só deixar claro que o direito à felicidade existe, mas traduzido naquilo que seria compreendido como a não interferência no pensar, nas escolhas e no agir das pessoas. Porque o Estado não tem condição de dar a felicidade. Por quê? Porque é um conceito, é uma ideia, é um estado de espírito, e que o ser humano só vai conseguir dentro dele. Muitos teóricos, inclusive, nem falam em felicidade, falam em busca pela felicidade. Tamanha a complexidade. Se nós repararmos bem, estamos inseridos num universo de infelicidade. E mais cedo ou mais tarde, isso vem à tona, porque o ego não consegue suportar. E aí vem à tona os rompantes da ignorância, de arrogância e violência, porque estão todos ligados a uma incapacidade do ser humano lidar não com os outros, mas com ele mesmo. Ele é uma criança dentro de um corpo crescido, porque é uma criança que não pensa, que age de forma irrefletida. É uma pessoa que precisa o tempo todo de um estado paterno falando faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E naquele momento de crise, em que se precisa de uma pessoa madura, pronto. Tudo cai, tudo desaba. Pela incapacidade de pensar. Ok? Calixto. Pois não. Sempre que fala em felicidade, eu lembro daquele conceito norte-americano de a felicidade é basicamente você trabalhar a vida inteira, construir uma família, ter um cachorro Golden Retriever
e uma caminhonete, um carro do ano. Exatamente. Não é interessante isso? É exatamente isso. Aí é fácil. Aí é fácil de vender a felicidade. Quando eu transformo a felicidade num produto, numa mercadoria, eu posso vendê-la. Daí eu crio situações... Professor. Pois não? Fora que, né, professor, assim como o senhor havia dito antes, a felicidade, ela é uma coisa totalmente individual. É um conceito de vida que cada um tem. E, igual o senhor havia dito, que quando a gente foge desse conceito preditado que o divino, né? Divino seria o Estado, nos propõe, nós não somos dignos mais dessa tal felicidade. Não somos mais merecedores disso. De fato, também uma outra reflexão. Mas a verdade é, meus caros, que um ponto comum nós chegamos. As técnicas atuais transportaram o pensamento de felicidade para o objetivo, para a mercadoria. Nós não carregamos mais dentro de nós, pelo menos por enquanto, a capacidade de produzir a felicidade por nós mesmos. Nós somos sempre carentes de alguma coisa. E comprados, né? Sim. A ideia ainda é mais assim, principalmente hoje em dia com o surgimento, né, e essa vastidão que a internet tomou na nossa vida, né, acaba que de certa forma a gente almeja uma felicidade que talvez seja irreal. Eu acredito que seja muito isso. Isso nos causa às vezes muita frustração. E na medida em que no campo das ideias, não existe a dimensão do tempo e do espaço, não é? Podemos concluir que nesse pensamento, pela ausência de felicidade, o ser humano está morto. O ser humano está morto. Ele pode ressuscitar na medida em que a capacidade dele de pensar por si só na felicidade lhe seja, mais uma vez, restituída, reconstruída ou refeita a partir da sua própria poeira de estrela. Não é? Mas a verdade é que seres humanos, mesmo nessa condição de dono de si, soberano de si, produtor de felicidade a ponto de irradiar isso aí, poucos, não é mesmo? Nós vamos fazer o seguinte, meus caros. Vamos fazer um pequeno intervalo até 8h30. 8h30 eu vou liberar o link para vocês da atividade. Quando eu liberar o link, vocês vão abrir, ler as questões, são muito simples, acho que 3 questõezinhas, ligadas ao material que eu já passei. E se tiverem dúvidas formais nas questões, eu esclareço. E, de qualquer forma, eu vou ficar aqui com vocês até as 22h. Então, nós vamos pegar esse espaço para ir fazendo a prova. Não é prova, é uma atividadezinha. Então, vamos fazer esse intervalozinho. 8h30 a gente retoma. Vejam que eu fui bem mais curto hoje para dar esse tempo a vocês, porque o tema é amplo, mas eu dei uma encurtada. Então, 8h30 a gente volta, eu passo o link, vocês dão uma lida nas questões e me informam se as questões foram bem entendidas, ok? Ok.